Olá, amiga. Olá, amigo. Agradecemos por continuar conosco o estudo da obra Em Torno do Mestre, de Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, trabalhador espírita, encarnado, fins do século XIX, meados do século XX, no estado de São Paulo, que conseguiu romper as fronteiras físicas e alcançar corações em várias partes, pelas suas reflexões, pelas suas palavras, fosse encarnado, desencarnado, trabalhando sempre, com certeza, em prol do bem, da paz, da boa nova com Jesus. Sempre a estelação do reino de Deus na terra, no coração de cada um. Hoje nós vamos abordar um capítulo que ele vem trazer para nós a tradução de um símbolo muito conhecido desde os primórdios do cristianismo. É como que um casamento simbólico, o pão e o vinho. Esses dois elementos, ao longo da história do cristianismo, deram margem a muitas coisas. A produção de ritos, a interpretações diversas, enfim. Nos mais variados contextos históricos e culturais, o pão e o vinho passaram a ser elementos sagrados, que, no entanto, dentro da criatura, dentro de cada um, não conseguiram perceber a mesma significação. É algo que faz a gente meditar profundamente, porque muitas vezes nós não percebemos para além das coisas. Nós que temos olhos materiais, só vemos mesmo a matéria. Falta o que Jesus chamava de olhos de ver e ouvidos de ouvir. E mesmo a matéria faz com que a gente fique cego para aquilo que ela representa em nossa vida. Porque ela representa algo. No campo dos sonhos, à noite, cada um de nós sabe o quanto a nossa mente brinca, trazendo verdadeiras miríades de confusão que beiram o esdrúxulo, a loucura, total irrealidade. Mas é a maneira ali que o cérebro encontra de decodificar determinadas situações, muitas que ele não suporta processar em sua verdadeira natureza. E assim, quando a gente acorda e se lembra, não é claro que dizendo dos desdobramentos espirituais, mas sim daquilo que vulgarmente poderíamos chamar de sonho psicológico, ficamos pensando, meu Deus, como isso se transformou, essa narrativa, essa história dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. Mas é da natureza humana, é típico da criatura, especialmente no nosso grau evolutivo. O que fica muito estranho é que a gente trate a vida como um sonho, muitas vezes. E vida após vida, entendamos aqui, encarnação após encarnação, vida carnal após vida carnal, nós vamos convivendo com os mesmos objetos, com as mesmas coisas materiais e não avançamos no significado que elas têm, que elas possuem. Especialmente no campo religioso, quando tudo é muito simbólico e quer nos trazer lições para quê? Para o corpo? Não, para a alma. Porque a religião está ali para aperfeiçoar espíritos, para fazer homens e mulheres de bem. Religião verdadeira é aquela que faz cada vez mais o homem melhor, a mulher melhor, o ser humano melhor. E não são corpos. Quem vai cuidar dos corpos não é a medicina terrena. As medicinas da terra. Enquanto isso, o espírito procura edificar-se, trabalhando em si as virtudes, aprimorando-se em suas potências, aperfeiçoando-se para o alto. E isso pede com que nós vejamos aquilo que os olhos da matéria veem com os olhos da alma. Nós sabemos o quanto fica diferente o mundo
à medida que a gente vai caminhando com Cristo, que vamos nos desenvolvendo com as orientações dos benfeitores espirituais, estudando o Espiritismo, quanto muda o mundo, porque muda a nossa forma de ver o mundo. O mundo segue o mesmo, ele não se transforma. Com a gente ou sem a gente encarnado, ele segue no seu fluxo, na sua fatalidade de progredir também, como cada ser progride. Nós temos lá a escala dos mundos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos percebendo que nem sempre nós adquirimos esse fluxo de olhar com olhos mais maduros a matéria que a nós é legada, aquilo que eu administro, aquilo que eu coordeno. O pão de cada dia e o vinho, que não é tão incomum na nossa sociedade, passam pela mesma situação. E quando a gente lembra que Jesus deu determinado valor a eles, ficamos ainda mais ensimesmados de reconhecermos que talvez não processamos ainda a sua realidade espiritual, aquela pelo menos que Jesus quis nos transmitir. Então esse capítulo de Vinícius, denominado o pão e o vinho, na verdade é a representação do benfeitor, é a visão que o benfeitor tem sobre um cristianismo vivo e operante. É um cristianismo que, por ser assim, vivo em nós, operante através de nós, ele se traduz em comunhão real com o Cristo e em ação efetiva com o mundo. Nós falamos muito rapidamente em comunhão no capítulo passado, no colóquio íntimo, quando a criatura que vai despertando devagarzinho e vai percebendo o que Jesus já representa para a sua caminhada, então já começa a senti-lo, sentir seu magnetismo, a atração que ele produz e vai então desenvolvendo essa comunhão que só pode ser nas vias do amor. É um amor que faz uma comunhão indescritível e cada vez mais potente, mais forte, é claro. Aqui volta a falar a respeito da comunhão, mas essa comunhão real, legítima, verdadeira, porque ela é proveniente do desenvolvimento do espírito, da atuação do espírito no plano em que ele se encontra, no momento. Não é simplesmente bajular, valorizar, sacralizar determinados objetos sem percebê-los como símbolos para os movimentos da nossa alma rumo à nossa progressão. É uma ação efetiva no mundo que se espera no entendimento desse simbolismo. Então Vinícius desmonta aqui uma leitura até mística que a gente tem a respeito do pão e do vinho, com todo respeito, é claro, sempre, a quaisquer denominações, a nós mesmos que, noutras vidas ou mesmo nessa, adotamos essa visão mística, visão metafísica, mas aqui vamos, como Vinícius sempre traz, ver por outro ângulo a expressão desses dois símbolos que foram apresentados por Jesus naquela última ceia, naquela santa ceia que ele teve com seus discípulos. Especialmente na expressão comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, reinterpretando-as no nosso campo moral, psicológico e social. Então fica claro aqui que aquilo que é externo, né, comer o pão e beber o vinho, especialmente esse pão como carne, esse vinho como sangue, que já nos levam a um segundo degrau na interpretação desse simbolismo, merecem suas interpretações no campo moral, no campo psicológico e no campo social de nossas vidas, pois é ali que, somente ali, será possível a ação efetiva de nosso trabalho na órbita do Cristo. Para Vinícius, a comunhão não é um rito, a comunhão cristã, mas uma identificação existencial com o Cristo. Gravemos isso. É uma identificação existencial com o Cristo, a comunhão. Porque assim nós poderemos nos perguntar, já facilitando o processo psicológico da coisa. Eu estou comungando com o Cristo? Quanto de minha vida eu faço esta comunhão?
Em quais momentos do dia e da noite? Quando eu vou dormir, mas a alma segue desperta, trabalhando e servindo, ou aprendendo e recebendo socorro naquilo que ela precisa. Mas, considerando comunhão e identificação existencial, essa identificação existencial se dará no quanto a minha vida é coerente com a verdade que eu creio, com a minha crença, que é uma fé raciocinada, e com aquilo que eu prego. Então, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu prego, quanto está coerente com aquilo que eu faço, com aquilo que eu vivo. Porque é assim que vai surgir a identificação existencial. Identificar-se é associar-se, reconhecer-se com algo, ter um paralelo, ter ponto em comum. E existencial significa que a esfera de emprego, o objeto de estudo, é a própria existência. E aí, então, quanto mais impregnarmos a nossa existência com os ensinamentos do Cristo, e por extensão dos benfeitores, seus seguidores, então perceberemos que estaremos comungando cada vez mais com Ele. Até que então, enfim, por fim, um dia, teremos capacidade de compreender muito bem porque Paulo dizia: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O pão e o vinho, eles simbolizam a assimilação integral da vida do Cristo, já que eu vou ingerir o pão e vou ingerir o vinho. É até muito assustador quando a gente percebe dizeres de alguém: tomai deste pão, porque é minha carne, então comei, tomai deste vinho, porque é meu sangue, então bebei. Se nós trouxéssemos para a vida comum, seria uma loucura. Se não entendêssemos o que veio antes, todo o manancial de ensinamentos do Cristo. Imagine uma pessoa dizendo para você: coma deste pão porque é minha carne, beba deste vinho porque é meu sangue. Nós diríamos facilmente e rapidamente: essa pessoa está louca. Mas será que estaremos loucos por estarmos comendo da carne do Cristo e bebendo do seu sangue? Isso tem um nome, canibalismo, e é óbvio que não foi isso que ele nos trouxe. E nem por isso seremos loucos por seguirmos sua orientação. Então o que nos cabe é a verdadeira interpretação da sua fala. O que significa este comer, o que representa este pão, o que é para nós este beber este sangue através do vinho que ele apresentou. Essa assimilação integral da vida do Cristo, as suas ações, os seus dizeres, as suas produções, por aquilo que ele já era e por conquistas que representam em nossa caminhada. O seu ideal, a sua sensibilidade, a sua conduta. O Cristo em potencial que também existe em nós, que almeja e se vislumbra nesse Cristo que passou por essa terra e que nos governa. Comer o pão e beber o vinho é viver como ele viveu. Na medida da nossa capacidade, é claro. Não equiparar-se, mas comparar-se naquilo que eu estou fazendo, naquela pergunta trivial. Neste momento, nessa situação, o que Jesus faria? O que ele tem para me ensinar a respeito disto? Então, viver como ele viveu, sentir como ele sentiu, agir como ele agiu. É a coerência com os postulados que nós abraçamos. É ser honesto com aquilo que a gente defende. Porque é muito desonesto pedir aos outros serem ou fazerem aquilo que nós também acreditamos, mas talvez não temos feito. Não significa que por isso nós vamos deixar os demais à mercê. Não, não. A caminhada é conjunta. Mas é antes lembrarmos do sede severos consigo mesmo e indulgentes para com os demais, para com o próximo. E aí poderemos reconhecer que ser severo consigo mesmo é prioritariamente trabalhar em si os ensinamentos do Cristo, para que, pregando a paz, por exemplo, eu possa reconhecer que eu a prego porque eu a tenho em mim. Eu só poderei pregá-la na situação em que ela encontra em mim. Não é uma paz integral ainda, porque não sou espírito perfeito,
mas daquilo que eu já consegui fomentar em mim através dela, eu posso então, como irmão, cooperar com aquele que encontra-se do meu lado e dela precisa. Isso é muito claro ao percebermos que naquele que está desesperado do nosso lado, eu já não sou mais o que desespera junto, mas eu sou aquele que tenta pacificar, apaziguar, com cuidado para que não seja do meu modo, mas com as lições universais do Cristo, com a verdade que parte do alto e nos orienta, e nos esclarece e nos acalenta. Vejamos o texto de Vinícius e vamos com ele meditando. Diz Vinícius assim: E Jesus partiu o pão e, distribuindo-o aos seus discípulos, disse: Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. E tomando o cálice, acrescentou: Tomai e bebei, este é o meu sangue. São passagens que nós vamos encontrar no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, versículos 26 e 28 a 28. E também no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 19 a 20. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Não pode ser meu discípulo. Aqui é uma parte que nós vamos encontrar no versículo 53 do capítulo 6 do Evangelho de João. Essa parte é muito interessante porque nos remete a outros pontos da sua boa nova que ele disse que, em determinada circunstância, a criatura também não poderia ser seu discípulo, ser sua seguidora. Por exemplo, quando ele diz: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, também não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. No caso aqui em questão que nós estamos estudando, ele diz: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo, não pode ser meu discípulo. Então, nessa lição de hoje, fica claro que aquele que não busca identificar-se existencialmente com Cristo, entendendo isso como a verdadeira comunhão, não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque ele não quer, porque nós não vamos querer. É lá o caso de não poder servir a Deus e a Mamon, ainda escolher a Mamon. Simplesmente a pessoa escolheu outras pontes para fazerem sua conexão com o plano espiritual. Ou talvez essa criatura nem considere o plano espiritual e esteja somente ligada à dimensão material do universo. Então não dá para ser discípulo, não há como ser, porque esse ser não visualiza as circunstâncias adequadas para que essa identificação existencial se dê de forma natural, de forma simples, de forma paulatina. Mas precisamos destacar um pouquinho lá de João, no capítulo 6, pois quando ele disse isso, nós temos, segundo o evangelista, a seguinte fala: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Vejam que eles tinham um pouco de discernimento. Como nós também há pouco falávamos, a gente questionaria se alguém nos oferecesse: comei da minha carne e bebei do meu sangue. No mínimo questionaríamos, para não dizer que essa pessoa estaria insana. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha só, mais uma expressão que nos ajuda a entender o convite do Cristo. E porque é assim, ou se não for assim, não dá para ser seu discípulo. Não tereis vida em vós mesmos, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Porque a vida com Cristo é ver a vida de mais alto. Porque ter vida em nós mesmos é vencermos a matéria e pararmos de achar que o transitório é eterno, pois que nesse ciclo de adorarmos
o concreto, quando ele se transforma em algo que não mais era a sua forma original, a gente se frustra e ficamos de concreto em concreto, em desejo. Então, a ânsia de ter, tendo possui, possuindo vem o tédio, que dá origem a outro desejo, a outra vontade, vontade ligada a essa, ao de ter, ao de reter, ao de possuir, e no fim, nesse ciclo vicioso, o que nós nos encontramos é escravizados. É aquilo que a gente possuía, na verdade, está nos possuindo. Isso não é vida. Essa é a verdadeira morte. É uma inconsciência no qual o elemento culpa o destino, enquanto ele mesmo ficou enceguecido e não percebeu o movimento circular que fez, enquanto deveria estar rumando sempre à frente, sempre ao alto. Por isso ele destaca aí no versículo 56 do capítulo 6 do Evangelho de João: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E, finalizando o primeiro parágrafo, Vinícius ainda destaca: fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim é para nós recordarmos sempre a expressão de que não é somente um dia, não é um dia ou uma noite, mas a identificação se dá dia após dia, permanentemente, de forma perseverante. Vinícius segue o texto dizendo: a comunhão do crente, aquele que crê, com Cristo, não é uma comunhão platônica, uma comunhão ilusória, quimérica, que paira no terreno metafísico, vago, impreciso. Não, não é. E isso é de uma felicidade tremenda, porque é uma comunhão íntima, perfeita, integral. E não poderia ser diferente, porque o convite do Cristo para nós, ele é individual. Ele não nos convida por lista. Ele não faz aquele aglomerado e chama a equipe. Não, ele chama um a um. E esses corações se encontrando ou se reencontrando vão formando os seus grupos de trabalhadores. Grupos, que com outros, formam a família do Cristo. A família terrena, a família humana, a família universal. Por isso nós nunca podemos perder a fé no elemento humano. Porque perder a fé no ser humano é perder a fé em si mesmo. É simplesmente enterrar o talento e esquecer-se de que o Cristo espera um mundo melhor porque ele espera que a gente se melhore. Vamos lembrar lá o capítulo 19 do livro Construção de Amor, Construção do Amor, de Emmanuel. O capítulo se chama Confessar o Cristo. E ali Emmanuel diz assim: não basta confessar o Senhor com o verbo fascinante e seguro, mantendo o coração longe dele. A comunhão autêntica não é platônica nem teórica. É uma transfusão de vida, uma comunhão do espírito com a ação concreta. Então, agora sim, destacando o que Emmanuel fala em Construção do Amor, não valem simples afirmações preciosas que a ventania renovadora do tempo extingue implacável. Se o vento levou, se as situações vieram e derrubaram aquilo que nós pensávamos que era a nossa crença, é porque, na verdade, nós não identificávamos com aquilo. Nós sabíamos que era verdade, mas nós não tínhamos ainda adotado a verdade como fundamento da nossa vida, pelo menos não da nossa atual encarnação. Por isso, confessar o Cristo, diz Emmanuel, é cristianizar a nossa vida e viver-lhe os padrões de sacrifício e de amor. Na luta externa e no campo íntimo, perguntemos a nós mesmos: como agiria o Senhor trazido ao nosso lugar? E procedamos como procederia Jesus, na solução dos problemas que nos afrontam a vida. Somente assim, com a força do próprio exemplo, conseguiremos revelar o Divino Mestre a outras almas e com ele servir aos homens na construção da terra melhor. Se a gente se deparar com as próprias imperfeições, dependendo de como a gente olha para elas, o ser se desequilibra. Nós não podemos pensar no problema, porque senão a gente se perde. A gente tem que pensar no Cristo. Mais ou menos como dizia
a grande médium Isabel Salomão de Campos. Porque focados no problema, querendo resolvê-los sozinhos, nós ficamos muito atarantados. Nós não temos, talvez ainda, cabedal para resolvê-los. Necessitamos dos nossos mentores, daqueles que velam com amor e com muito cuidado do alto por nós, tanto nós quanto nossa família consanguínea, quanto os grupos espíritas dos quais nós fazemos parte, dos ambientes sociais que nós ali comungamos. Nós temos o aparato espiritual por trás de nós todos. Então, sozinhos nós não resolvemos, nós nos perdemos. Mas é sempre necessário reconhecer que algo é intransferível. E é intransferível que eu faça esse serviço de olhar em mim o que está por ser resolvido. Então, não cabe a mim nem o medo perante as minhas imperfeições, nem também o orgulho de querer resolvê-las sozinhos. Reprimir aquilo que eu tenho de errado em mim só vai complicar mais ainda a situação. É preciso que eu integre isso em mim para que as forças que então atuavam em mim para baixo, para a negatividade, para pior, agora eu possa direcioná-las para o bem, para a ação do bem, para o trabalho de transformação interior e de transformação exterior, como elemento que contribui na sociedade da qual está inserida. É vermos, por exemplo, o caso de Paulo de Tarso, que, tendo toda aquela ânsia por destruir os seguidores do caminho, depois de convertido, fez o que ele fez. Não há palavras para descrever, somente conhecendo a sua história. Então, uma vez voltada a direção para o caminho certo, para o rumo adequado, toda aquela energia que ele possuía, porém em pontos obscuros, foi agora em forma de devoção, em forma de sacrifício, em forma de ação efetiva e perseverante, devotadas, voltadas para a implantação do reino de Deus na Terra. Ele fez a sua parte como faz até hoje, de modo que a gente também é chamado a fazer a nossa, sem pensar que, mas é tão mínimo, é tão pouco que não compensa. O pouco, o mínimo, já é alguma coisa. Em comparação ao nada, é muito. Então façamos. Façamos. E identificados com Cristo, porque assim a gente acerta cada vez mais. Nós não ficamos ali estagnados, parados, preocupados com resultados, para não entrarmos num complexo de perfeccionismo, de perfeição exagerada, mas sempre no desejo de fazer cada vez melhor. Isso sim, é o nosso dever e até nosso direito, fazer cada vez melhor. Nas tentativas, nos erros, nos desacertos, nos acertos, mas sempre se aperfeiçoando. Então, não ficar estagnado contemplando o que fez e nem tanto esperando fazer o perfeito no futuro, porque perfeito, no caso, é o feito. Feito é melhor do que perfeito. Tentar já é muito especial na leira do bem para aquele que quer aprender e quer progredir. E progresso e aprendizagem só se dão a partir do momento que a gente pega e faz. A melhor aprendizagem é aquela que a criatura admite que tem que fazer, tem que testar, tem que sentir, tem que tentar. O feito, então, vai se tornando perfeito, porque ela vê que tinha capacidade e somente não fazia porque algo lhe entravava. Tiremos essas travas de dentro de nós. Vai seguindo Vinícius. A carne e o sangue de Jesus são a carne e o sangue do crente. Isto é, a vida do Cristo é a nossa vida, é a vida de nós que cremos nele. E já conseguimos perceber o que ele representa em nossas vidas. Há entre nós, os crentes, e o Cristo uma transfusão de vida, de ideal, de sentimento e de ação. A vida do Cristo há de ser a vida do crente. O sentimento do Cristo há de ser o sentimento do crente. Então, nesse ponto, aquele rancor, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela repulsa, aquela repugnância, talvez até ódio que exista em mim,
não existiriam no Cristo. O que existiria nele? O amor, o perdão, a reconciliação, a entrega daquele ser ao Pai na prece. Então tragamos isso para nós e substituamos tudo aquilo que a gente já reconhece como não ser o mais adequado de alimentar no campo das emoções e também no sentimento. O ideal do Cristo há de ser o ideal do crente. A ação do Cristo há de ser a ação do crente. Por aí a gente vai vendo, então, até como funciona bem na nossa vida, aquela receita da felicidade que é possível na Terra, a felicidade relativa que os Espíritos nos dão em O Livro dos Espíritos. A posse do que é necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Se assim considerarmos que esse ideal nosso será o ideal do Cristo. Ele que nunca tinha uma pedra no que reclinar a cabeça. Não significa que por isso vamos abandonar travesseiro, cama e quarto. Mas vamos reconhecer tudo aquilo que excede a nós. Exceção que vai ser para nós, no momento do desencarne, algemas. Isso é ir além da posse do necessário. O pecado não é ter, não é usar, é o abusar. E o abuso não vai estar em consonância com o ideal do Cristo. E a ação do Cristo, ainda continua Vinícius, há de ser a ação do crente. Então a comunhão, reforçamos mais uma vez, a comunhão com o Cristo não é um rito, mas uma identificação existencial com Ele. Repetimos para reforçarmos essa interpretação, esse entendimento. Se, diz Vinícius, não houver entre o mestre e o discípulo essa identificação, os discípulos não terão parte com ele, porque o professor está me ensinando. O bom rabi, eu estou seguindo, eu penso que estou, mas não lhe assimilo as situações, os ensinamentos, as lições. Então, quem de fato eu estou tendo como professor? A ele mesmo ou a algo dentro de mim que tem voz mais forte? Talvez o meu passado, o meu jeito de pensar. Quem é que está ditando as normas para a minha conduta? E se não ele, por que eu estou perdendo a oportunidade de praticar o que ele me ensina? Se ele é professor e se eu sou aluno, se eu sou aprendiz e ele é rabi, ele tem condições de me ensinar porque ele superou, ele venceu naquilo que eu estou passando e ainda vem a passar. Então, não naturalmente haverá identificação. Os discípulos, nós não teremos parte com ele deste modo, pois assim não comeremos ainda sua carne e não beberemos o seu sangue. Nós seremos aspirantes ao cristianismo, mas não seremos cristãos. Nos afastaremos dos demais, especialmente daqueles que pensam diferente de nós. Nos irritaremos quando percebermos comportamentos talvez discordantes com aquilo que o Cristo ensina, nas nossas casas, nos nossos grupos espíritas, nos nossos ambientes sociais, mas não nos irritaremos com aquilo que a gente vê que está errado em nós e não faz o esforço de corrigir. Então vai haver ali uma desproporção. Essa assimilação, então, a gente destaca, não é contemplativa, mas ativa e social. O Cristo deve ser vivido e manifestado no mundo e entre os homens. Não é somente trancado dentro de um quarto, não é somente junto à natureza, mas junto à sociedade. Recordemos sempre a lei de sociedade que está lá em O Livro dos Espíritos, na terceira parte. Mas recordemos também a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a de justiça, de amor e de caridade. Sozinho é impossível nós implantarmos o reino de Deus por fora e especialmente por dentro, já que ele não vem com aparências exteriores. Continua Vinícius. Decorre outro sim dessa comunhão integral, idêntica àquela que se verifica entre a videira e as ramas, uma consequência lógica e natural. Os crentes que tiverem a vida do Cristo transfundida em si próprios viverão uma vida comum. Todos viverão a vida de cada um,
e cada um viverá a vida de todos. Um por todos e todos por um. Como será que anda este lema no atual momento em que nós nos encontramos encarnados? Infelizmente, em tempos em que a gente ouve várias vezes o cada um por si, nós não podemos deixar que isso se torne expressão de nossa vida. Não. Que faça morada no nosso coração? Jamais. Que guie o nosso comportamento? De jeito nenhum. Não é cada um por si e Deus por todos. Deus por todos sempre. Mas é preciso esforçar o nosso coração para reconhecermos que somos uns pelos outros. Infelizmente, o ser humano percebe isso às vezes tarde ou nas piores experiências para que isso seja aprendido. É nos momentos de fragilidade corporal, é nos momentos de noite escura da alma, em que advém uma solidão que demora mais a passar do que se imagina, traições surgem de seres que não se imaginavam que pudessem fazer isso, ou principalmente nos momentos naturais que surgem na vida de cada um, que talvez a gente não queira pensar, mas surgem nos momentos de luto, na hora da morte, na doença. É ali que a gente vai perceber o quanto a gente é frágil, a gente é vulnerável, nós somos dependentes e interdependentes. É ali que a gente vai perceber que a gente precisa uns dos outros. A criatura vai destacar, talvez pela primeira vez na atual encarnação, que a vida não é só dar, não é oferecer, mas tão importante quanto é também saber pedir e aprender a receber, pedir a ajuda e receber essa ajuda. Nossos irmãos, nossas irmãs que nascem já cegos, sabem o quanto é difícil pedir um copo d'água e às vezes a pessoa vai trazer o copo, esquece-se com outra coisa, envolve-se e não traz. Para dar um exemplo de todos os quais a criatura depende da ajuda dos demais. Vai, à medida que vai crescendo, se tornando ali independente, conhecedor do seu meio, mas em determinada proporção vai sempre depender dos outros. Nós todos apresentamos essa questão congênita, a necessidade de aprender a pedir. E pedindo, saber esperar. Porque vai depender do outro como ele vai nos atender. Então, fica sempre na lista dos nossos desenvolvimentos espirituais o aprender a receber do que também o aprender a dar. Dar é muito fácil. A gente vai dando com o que é do outro, achando que está dando de si mesmo. Na verdade, nem é de si e nem do outro, é de Deus, nós só estamos transferindo. E dali a pouco a gente já está dando coisas materiais, ainda não é dar de si, mas vamos vendo que naquelas trocas, quem está ganhando é nós mesmos, cada vez mais. E o nosso coração vai se transformando, nossos sentimentos vão surgindo cada vez mais nobres, e naquilo que a gente pensava que estava dando, na verdade está recebendo. Por isso a caridade é sempre uma professora que traz inúmeras lições. Lições que a gente percebe na hora ou vai perceber só depois de muito tempo, daquele ato, daquele gesto, daquela conduta. Essa doutrina, diz Vinícius, cumpre notar, não se ostenta apenas no plano teórico de um espiritualismo etéreo, idealístico. Ela tem antes cunho da realidade positiva e eminentemente prática, como só ia acontecer com todos os postulados cristãos. Aqui, para a gente não aprofundar demais, fica o destaque da primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, Paulo de Tarso trabalha a respeito dessa questão da ceia, do pão e do vinho, da carne e do sangue do Cristo com aqueles irmãos de Corinto. As cartas aos Coríntios são para nós fundamentais nestes tempos, especialmente nas nossas posturas sociais, enquanto ligados a uma causa comum.
Mas vamos destacar que naquela época, neste tema em específico, Eranos, que era uma reunião muito comum para aquele povo grego, no qual cada um dos participantes levava sua comida e cada um comia o que levava, deu lugar aos conversos ao cristianismo, às ideias do Cristo, ao ágape. A igreja primitiva tinha esse costume, todos os cristãos concorriam a ela levando o que podiam, mas a diferença do ágape para Eranos era que ali cada um não levava o seu e comia, levava e repartia-se. Repartia-se. Então ali muitas vezes era a principal refeição da semana, se fosse semanal, daquele povo, porque unindo pobres e ricos, havia uma partilha em que todos estavam em patamar de igualdade. Mas por trás daquela refeição material existia também um banquete espiritual, da fraternidade, da comunhão entre irmãos. Então é indescritível o que era o ágape dos cristãos da primeira hora. Mas só de percebermos que, em comparação com as reuniões de Eranos, muito se desenvolveu em relação a repartir, a se igualar com o outro, a ceder, a oferecer. Mas os cristãos de Corinto estavam se desviando e tinham perdido a arte de compartilhar. Coisa que talvez se repita nos nossos meios, nos nossos corações. Cada um precisa meditar sobre si, sobre isso. Em que pontos talvez tenhamos nos esfriado em relação a essa partilha. Então voltemos lá no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, especialmente a partir do versículo 17, e meditemos naquilo que o apóstolo tem para nos ensinar sobre isso, sobre a nossa conduta. Se ela anda incoerente com o ideal do Cristo, nesse simbolismo do pão e do vinho, ou se nós temos acertado e preservado esses ágapes, pelo menos agora espirituais, onde nós estejamos inseridos. E vai seguindo Vinícius. Aparentemente parece algo de bom e de prático aconselhar a comunhão de pensamento, a solidariedade espiritual, como pretendem os credos saturados de misticismo. Mas, parafraseando o apóstolo Tiago, podemos perguntar: semelhante comunhão mitiga a fome e a sede dos famintos e dos sedentos? Semelhante gênero de simpatia veste os nus, assiste os enfermos em suas angústias, conforta os desesperados, enxuga o pranto dos aflitos? Tal espécie de solidariedade utópica defende os oprimidos, esclarece os ignorantes, combate a iniquidade, o vício, o crime, melhora, enfim, as condições da humanidade? Não, porque isso não é ágape, não é comunhão com Cristo, porque não é comunhão com meus irmãos e minhas irmãs. Isso é eranos. É eu levar do que eu tenho e compartilhar só com aqueles que pensam igual a mim. Então cada um vai alimentar de si mesmo porque não há nada de diferente. Não há nada de melhor, não há nada de mais alto, não há nada que me complemente, que traga respostas às minhas questões, que traga talvez para mim situações nas quais eu possa apresentar o remédio que eu já possuo, mas que não é para mim, é para o outro. Um vem com a doença, o outro vem com o remédio, e assim nós vamos formando as enfermarias do Cristo na Terra. Terra essa que é penitenciária, que é escola, que é oficina, mas é hospital também. Segue, Vinícius. É muito fácil pregar e mesmo praticar a comunhão de pensamentos e outras tantas comunhões líricas, inspiradas no platonismo, mas não é essa certamente a comunhão ensinada, sentida e exemplificada por Jesus Cristo. A comunhão cristã é um fato, é uma realidade viva e palpitante, é uma identificação perfeita da vida coletiva com a vida de cada indivíduo e da vida de cada indivíduo com a vida coletiva. Então há uma integração fraternal, igualitária, que faz com que a gente olhe com olhos mais profundos, mais espiritualizados para aqueles que junto conosco convivem. Porque talvez a gente acha que está trabalhando e sendo mãos e pés e olhos e boca do Cristo, mas continua sendo as nossas mãos, os nossos pés, a nossa boca, só nós mesmos. Nós não chegamos com o pão e com o vinho, simplesmente com o nosso nutriente, que ainda é muito parco e muito talvez até
pouco para o nosso próprio desenvolvimento. Falta este fato. Será comendo deste pão? Estou bebendo deste vinho? Será que essa comunhão de pensamento que eu tenho com o Cristo tem ficado somente na esfera mental ou já tem se desdobrado em ação? Mais do que respostas, o Espiritismo nos faz fazer perguntas. A gente lembra que o próprio Livro dos Espíritos não é só um livro de respostas, ele é um livro de perguntas. São as perguntas que fazem a gente se desenvolver, porque é elas que nos levam às respostas. Tenho sentido a dor do outro como em mim mesmo, como Jesus sentia? Porque, como aponta aqui para nós Vinícius, essa comunhão verdadeira é a união do sentimento, da inteligência e da nossa vontade a serviço do bem. É uma síntese da alma integrada com o Cristo, que está integrado com Deus. Não paira nas alturas, diz Vinícius, alcandoradas do idealismo estéril. Essa comunhão, ela desce ao plano da vida humana, penetra a sociedade terrena, os lares, o seio da família, o âmago dos corações. Para nós percebermos que essa coerência perpassa também pelo fato de nós não sermos um em cada parte, mas sermos um em toda parte o tempo todo. Para a gente não se fragmentar, mas nos comportarmos de maneira que nós somos ainda, é claro, por vezes nós temos o instinto de esconder as nossas imperfeições para que os outros não se decepcionem conosco, mas isso é mais uma vez ser fariseu, e farisaísmo para nós representa hipocrisia, falsa perfeição. Antes nós sermos nós mesmos, com aquilo que nós já conseguimos meditar e comungar com Cristo, porque pelo menos teremos sido verdadeiros com aquilo que a gente já consegue apresentar da nossa essência. Vinícius continua então: a comunhão cristã é do Espírito, da carne e do sangue. Jesus é o Verbo encarnado que habitou entre os homens, sentiu as suas dores, experimentou as suas angústias, sondou as suas chagas, pensou as suas feridas. Foi com fatos e não com pensamentos e palavras que Jesus estabeleceu sua comunhão com a humanidade sofredora. A palavra motiva, impulsiona, nos dá energia, nos estimula. Mas é a ação de cada um de nós que vai fazer de fato a nossa melhoria, a nossa transformação, o nosso progresso. Os mensageiros do Batista tiveram a ocasião de testemunhar a maneira pela qual Jesus se revelava ao Cristo de Deus. E nós já estudamos isso bem para trás, em um dos capítulos iniciais, quando o próprio Cristo disse, através de Atos, o que ele era. Era aquele médico que vem para os doentes e não para os sãos. Aquele que procura estar com os oprimidos, com os sofredores, com os excluídos. Sua doutrina é bem diferente da doutrina engalanada de certos credos, cuja eficiência não vai além da sonoridade de frases estudadas, proferidas mais com o fito de fascinar a mente popular do que de esclarecer a verdade e propugnar o advento da justiça na terra. Jesus não deu joio aos homens, deu-lhe trigo, alimentou-os, não os enfeitiçou. Porque Jesus é verdade, e verdade se revela, não é mera promessa que pode ou não ser cumprida, por poder ser ou não verdadeira. A comunhão do lirismo, continua Vinícius, espiritualista, que deixa a carne e o sangue apodrecerem na dor e na angústia, não é aquela que Jesus determinou que se fizesse em sua memória e em substituição da Páscoa dos judeus, do Pessar. O crente em Cristo há de sentir a dor moral e física do seu irmão. Beber do sangue do Cristo é sentir a dor do irmão. O sangue do irmão e a carne do irmão é ainda a carne do Cristo, o corpo do Cristo, o pão, o sangue do Cristo, o vinho. É a dor moral, é a dor física, como se fôssemos em nós mesmos. E vejamos, isso ainda há um mundo por ser desbravado dentro de nós, que começa a ser desenvolvido em palavrinhas como a empatia, como a compaixão, que até por horas a gente pensa esquecidas do vocabulário das criaturas encarnadas, mas que existem e não deixarão de existir só porque talvez muitos não a reconheçam.
muitos não a pratiquem. A fraternidade cristã importa numa questão de fato. Nunca será demais repeti-lo. Vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me saciaste, estive nu e me vestistes, estive enfermo e prisioneiro e me visitastes. Apartai-vos de mim, réprobos, porque permanecestes impassíveis diante de minhas angústias e de minhas aflições. Tanto estes quanto aqueles dirão: Senhor, quando te vimos em necessidade, te acudimos, ou te deixamos de valer? Jesus retrucará: Todas as vezes que valestes, ou deixastes de valer, aos mais pequenos e humildes da terra, foi a mim que o fizestes. É preciso sempre lembrar que no caminho do aperfeiçoamento, qualquer impulso que vier de nós de afastamento dos demais, especialmente dos nossos irmãos e irmãs mais necessitados em quaisquer patamares da vida, sejam nas necessidades básicas materiais, sejam nas questões corporais, sejam nas formas de pensar, sejam nos seus desafios morais, se nós nos afastarmos pela falsa pretensão de aperfeiçoamento, tenhamos a certeza, estacionamos ali. O aperfeiçoamento estacionou. Em isolamento, em achar que está melhor do que os outros e por isso se isolar, achar que não precisa mais compactuar, é um falso movimento da alma para que a gente se perca no orgulho mais uma vez, que tem 1001 armadilhas para nos distrair, como também o egoísmo, e não desenvolvermos a base de todas as virtudes, que é a humildade. Finaliza ele então dizendo: o cristianismo não responde pelas adulterações que os homens, em seu egoísmo, pretendem introduzir na sua estrutura doutrinária. Então, se o pão e o vinho, ao longo dos séculos, foi deturpado, foi distorcido, e o seu belo significado foi perdido dentre vários entendimentos este que Vinícius traz, sempre todos, é claro, lembrando aqueles que estão atrelados à vida do Espírito, à nossa essência, reconheçamos aqui também que se o cristianismo não responde pelas adulterações das criaturas que o pregam, que o seguem, o Espiritismo é a mesma coisa. Apesar de haver muitas deturpações, muitas má interpretações, enfim, tudo aquilo de triste que a gente vê sendo associado ao Espiritismo, o Espiritismo será o cumpridor daquilo que Jesus designou. O Consolador, o cristianismo renascente, redivivo, cumprirá com nós ou sem nós, além de nós. Importa nos considerarmos se nós estamos abraçando da maneira correta, devida, para cumprir-se em nós também aquilo que ele tem como objetivo de execução. Então, diz Vinícius, tão é a verdade que o Espírito Consolador veio restabelecer, a propósito do pão e do vinho que Jesus deu a comer e a beber aos seus apóstolos, como símbolos do seu corpo e do seu sangue imolados à redenção humana. Comungar com Cristo é comungar com nossos irmãos e irmãs. É comungarmos até conosco mesmo, naquilo de melhor que já existe dentro de nós, que estimula também a se melhorar permanentemente, já que há toda uma eternidade à nossa frente para ser trabalhada, para ser desenvolvida, para nós nos aprimorarmos. Um abraço, com muito carinho, que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre.